Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio. Aqui é o professor Antônio Carlos, servidor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E hoje nós vamos falar sobre os conteúdos apresentados no Plano de Estudo Tutorado no volume 1 para a quarta e última semana. Nesta quarta semana, nós vamos falar sobre o eixo temático, os cenários da globalização e fragmentação. O tema será as novas fronteiras do capitalismo global, os territórios nas novas regionalizações. E o tópico será globalização. A habilidade principal que você vai concretizar com esta aula será reconhecer as novas ordens e desordens política, econômica e cultural decorrentes das relações de poder em diferentes formas de regionalização do espaço mundial, tais como blocos econômicos, aglomerados de exclusão asiático, africano, latino-americano, territórios múltiplos do terrorismo e genocídio. Os conteúdos relacionados a esta aula serão blocos econômicos e acordos entre os blocos. Só lembrando que, mais uma vez, nós temos aí conteúdos e habilidades interdisciplinares com outras áreas das ciências humanas, onde você será capaz de comparar e avaliar a ocupação do espaço e a delimitação das fronteiras, e também o papel de alguns agentes sociais que são responsáveis por esse processo de transformação. O tema da nossa aula será globalização e blocos econômicos. Com esta aula você vai entender o que são blocos econômicos e como eles funcionam no contexto da globalização. Antes de mais nada, vamos a alguns conceitos importantes. E o primeiro deles é sobre, então, os blocos econômicos, que são associações criadas entre os países com o objetivo de estabelecer relações econômicas entre si. Eles surgiram, gente, no reflexo aí da constante competição entre as economias do mundo, que estão sempre buscando o crescimento econômico dos países. Além disso, também é um movimento cada vez mais comum no mercado mundial para aguentar até mesmo o ritmo acelerado dos países concorrentes. Então, a união ela acontece por meio de interesses mútuos, pela possibilidade de crescimento daquele grupo em relação ao restante do mundo. Mas, afinal, o que são blocos econômicos? Bloco econômico é, na verdade, uma união entre os países com interesses mútuos de crescimento econômico. Em alguns casos, até estende também a questão social, como uma forma de integração, de aproximação. Tem como uma das ideias principais garantir a maior integração entre os países e trazer também a facilitação do comércio. Os blocos econômicos começaram a surgir no fim da década de 40, após a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, gente, a Europa ela estava devastada por causa da guerra. Também era fortemente influenciada pelo mercado norte-americano dos Estados Unidos. Estava em processo de crescimento econômico acelerado e poderia então ameaçar as economias europeias. E com isso então surgiu o primeiro bloco econômico na época, que foi a Benelux, formada por Bélgica, Holanda e Luxemburgo, em 1944. E o objetivo desse bloco foi ajudar os países membros a se recuperarem da guerra, da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945. Após esse bloco ser criado, principalmente depois da Guerra Fria, outros blocos também foram criados. Nós temos, gente, uma classificação muito comum entre os blocos econômicos, que são definidos em 4 estágios ou 4 tipos de blocos. O primeiro tipo nós conhecemos como área de livre comércio. Que tipo de formação de bloco é esse? A determinação de uma área de livre comércio, que significa que produtos produzidos por um país podem entrar em países que têm esse acordo de forma livre, um comércio mútuo, isento então de taxas e burocracias tradicionais na hora de importar. Quando existe uma importação normal, nós temos as burocracias e as taxas. Sendo então uma área de livre comércio, essas taxas e essas burocracias não existirão.
Já a união aduaneira, que é a outra fase mais evolutiva da classificação dos blocos, nós temos interesses mais amplos na implementação da conduta do comércio entre os países membros, além das regras para os comércios que não fazem parte também da União. Ou seja, a União Aduaneira inclui as regras lá da área de livre comércio, como a isenção ou diminuição das taxas de importação e burocracias, como também a criação de regras para o comércio entre outros países que não fazem parte daquela união, daquele bloco econômico. O mercado comum já é uma terceira fase mais evolutiva da criação de um bloco econômico, e ele implica numa integração maior entre as economias e regras de comércio interno e externo entre os países membros. Também englobam a passagem de mercadorias, de pessoas e capital entre os países de forma livre. Nós temos então que, a partir do mercado comum, a tramitação de pessoas, de capital e a passagem de mercadorias de forma livre, sem taxações e burocracias que, se fosse de uma forma tradicional, teria. Já a união monetária e econômica é o estágio máximo de ligação econômica e monetária entre os países que fazem parte do mesmo bloco. E o diferencial dessa união econômica e monetária é a criação de uma moeda comum para a circulação entre os países que compõem o mesmo grupo. Esse último estágio ele é baseado nas fases de criação de um bloco econômico de forma mais sustentável. É um grau evolutivo, é a última fase apresentada. O bloco econômico que seguiu todos os passos anteriores, que já se encontra nessa fase da União Econômica e Monetária, é a União Europeia. Somente ela que tem uma moeda única, que é o euro, que circula entre os países membros desse bloco. Já os outros são formados basicamente pelo mercado comum, União Aduaneira e a área de livre comércio. O Mercosul, por exemplo, é classificado como União Aduaneira. A União Europeia, que está mais avançada em relação à evolução e integração dos países membros, chegando então a ser considerada como União Econômica e Monetária. Então vamos conhecer alguns dos principais blocos econômicos mundiais. Primeiro deles, União Europeia. A União Europeia, obviamente, como o próprio nome já fala, se refere à união dos países europeus. É um bloco formado por 28 países. Ele surgiu pela necessidade dos países de se unirem após a destruição causada pela Segunda Guerra Mundial. É um caso mais evolutivo lá da Benelux. Então nós evoluímos para outros países aqui formando a União Europeia. Ele contém economias fortes que conseguiram resistir às diversas crises econômicas mundiais. Nós temos a moeda comum, que é o euro. Nós temos também alguns países aí que não aderiram à moeda, no caso aí da Inglaterra, que tem a libra esterlina como tradição. Nós temos alguns casos importantes que devem ser ressaltados, como o caso da Grécia, Espanha e outros países que têm passado por uma série de dificuldades econômicas e pelo fato de estarem inclusos na União Europeia, eles receberam proteção e apoio financeiro quando foi preciso, em algumas crises aí vivenciadas pelo mundo. A CEI, que ainda na Europa, a Comunidade dos Estados Independentes, CEI, foi criada em 1991 e ela é formada pelos países como Armênia, Cazaquistão, Belarus, Federação Russa, Moldávia, Quirguistão, Tadjiquistão, Ucrânia, Uzbequistão, Azerbaijão e Turcomenistão. Membro associado, tá, gente? Então, essa comunidade europeia, essa comunidade de Estados Independentes na Europa, ela foi criada em 1991 e ela funciona em alguns países aí que não fazem parte da União Europeia para criar então um bloco econômico com interesses mútuos. O Mercosul é um bloco econômico criado em 1992, formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela entrou no bloco em 2012, mas só lembrando que existem outros processos aí de adesão e associados, que inclui a Venezuela e outros países da América do Sul. O objetivo do Mercosul é trazer mais integração política, econômica e social entre os países participantes, além também de auxiliar no aumento da qualidade de vida
e fortalecer o vínculo entre os países e os cidadãos do bloco. Outro bloco econômico importante é o NAFTA, o Tratado Norte-Atlântico de Livre Comércio, que foi criado oficialmente em 1994 e é formado por México, Estados Unidos e Canadá. Este bloco, gente, ele tem como principal objetivo manter as políticas comuns em relação às barreiras alfandegárias, às leis financeiras e padrões de acesso aos mercados dos países membros. E uma curiosidade é que o país do México, que é um país subdesenvolvido, está no mesmo bloco de dois países desenvolvidos. E com isso, então, tem consequências, como algumas críticas aí em relação ao acesso de pessoas ao bloco de forma integrada, onde existe uma barreira social e cultural por parte dos Estados Unidos em relação aos mexicanos. A APEC. A APEC é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Este bloco foi criado em 1993 na Conferência de Seattle, nos Estados Unidos, e é formado então por países das Américas e da Oceania e da Ásia. Bom, esta então foi a nossa aula sobre os conteúdos apresentados na última semana do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre os blocos econômicos, as classificações e alguns blocos econômicos mais importantes aí no cenário político e econômico mundial. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva para que você possa então ter acesso aos novos conteúdos, como as atividades propostas para esta semana e também para o volume 2, que está prestes a ser publicado pela Secretaria de Estado de Educação do Estado de Minas Gerais. Eu fico por aqui, meu forte abraço do professor Antônio Carlos.